No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente manhã de segunda-feira, hoje dia 10 de outubro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. A gente agradece aí o carinho de todos os irmãos que oraram por mim. Estive ausente desde quarta-feira, né? Quarta-feira gravamos, mas quinta e sexta não deu para gravar o Minuto da Unicidade. Aqui estamos nós, que Deus abençoe a todos vocês. A palavra de Deus diz assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que não há outro Deus senão um só. Esse texto é um trecho da carta que escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 8, na primeira carta ao Coríntios, capítulo 8, versículo 4, dizendo aqui que Deus é um só. Pronto, Deus é um só. Os especialistas em teologia, vamos dizer assim, né? Os teólogos, os doutores, o que eles costumam dizer? É complicado. Tem aquela pergunta que faz lá o profeta Isaías, né? Com o que me comparareis, a quem me igualareis para que sejamos semelhantes? Lá no capítulo 40, Deus faz essa pergunta. E aqui, muitos teólogos comparam a Deus, por exemplo, como um casal. No caso, não vou nem dizer dos trinitarianos, né? Eu digo mais em relação aos unitaristas, que são aqueles que creem em dois. Eles falam, bom, o homem deixa o seu pai e sua mulher, como diz o Senhor Jesus, se une a ela, se une a sua mulher e os dois passam a ser uma só carne, um só. Então eles pegam essa analogia, né? Esse princípio bíblico, quando duas pessoas se fundem em uma, e aí dizem que assim é a questão da Trindade também. Comparam, alguns casos comparam. Olha, o casal não são duas pessoas, mas ali forma um casal. Bom, forma um casal. Essas duas pessoas continuam tendo suas personalidades. Essas duas pessoas, por mais que seja um casal, continuam com suas cabeças pensantes e com vontades, né? Um continua sendo macho, a outra continua sendo fêmea. Não passam a ser da mesma essência, todas aquelas questões teológicas. Esse é um ponto que a gente precisa analisar. E Deus está muito mais além disso, e Deus não é dessa forma. A Bíblia diz, Deus é um. Não tem três que se fundem em um, ou dois que se fundem em um. Essa questão de casal, do relacionamento, do matrimônio, é uma outra questão, é uma outra, um outro ponto de vista a ser analisado. Tanto é que o número de divórcios, né, porque o próprio texto diz o que Deus ajuntou, o homem não separa, quer dizer, é um mandamento bíblico, mas essas duas carnes que formam um só casal, o que tem de carne que é separado um do outro, é ou não é? O que tem de carne que está por um lado e a outra, quer dizer, cadê o um só aqui? O casal se separou, como é que fica essa tese? Né? Quer dizer, não está falando da mesma essência, não está falando de praticamente de uma divindade, não está falando disso. Então isso, para se atribuir a uma suposta divindade, ou melhor, ao eterno, nunca vai se encaixar, porque um casal, infelizmente, o propósito inicial, e aí é que é outra leitura para outra questão, o casal, o projeto do casamento é que ele seja realmente indissolúvel, né? Inseparável, não se separa, não pode, é proibido. Deveria-se, né? Mas há casos que a gente, até mesmo eu como pastor, em alguns casos, tive que, em algumas oportunidades, orientar o divórcio, porque era a única solução naquele momento, senão a integridade física da mulher estava comprometida. Sem falar na questão das humilhações, dos complexos, e aí eu não vou falar, olha, minha irmã, inclusive, o último caso que eu aconselhei a separação, a mulher estava correndo risco, havia ameaça.
ameaça física, da integridade física dela. Então não teve jeito. Essa é que é a grande realidade. Então isso não tem nada a ver com divindade. Agora, é claro que quando se separa, vai cada um para o seu lado, e aí cadê a unidade, né? Cadê os 3 em 1 ou os 2 em 1? Agora tem a questão do trisal, né? Que inventaram aí. Isso aí é o quê? É uma trindade de casal, 2 homens e 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher. A bagunça continua. Então, assim, é muito delicado pegar esses exemplos que não são impossíveis de se... Eu acho que é uma falta realmente de argumentação. Você pegar as referências, por exemplo, você pega aí a Shemá, né, que fala, a Shemá, Deuteronômio 6,4, que Deus é um. Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor, vosso Deus é um. Não existe outro Deus senão um só. E esse Deus que é um, esteve aqui. Não veio uma parte de Deus aqui, veio o próprio Deus aqui. Deus foi manifestado em corpo, 1 Timóteo 3,16. Então essa questão do casamento, para a gente encerrar aqui, do matrimônio, pegar um casal, não serão mais 2 e sim uma só carne. É uma só carne, mas em que sentido isso? Passa a fazer passa a se unir o mesmo sangue, o mesmo DNA, aquela coisa. Não é o mesmo DNA, não é o mesmo sangue, não é diferente. Totalmente. É um casal, é o projeto, um casal feito de 2 pessoas. E Deus não é assim. Aliás, a Shemá, eu explico no debate que eu participei, menciono ainda que rapidamente para você fazer um estudo mais aprofundado, a Errad, que é o 1, né? O numeral 1 em hebraico, ele pode significar tanto um composto quanto um absoluta, unidade absoluta. Isso você precisa examinar, entender muito bem para não cair nessa questão do casal. Que um casal é Errad, né? Que é a expressão hebraica usada para significar na questão da unidade composta, que são 2 coisas se fundindo em uma. Por exemplo, um cacho de uva. Então esse é Errad em hebraico. Mas o Errad também significa unidade absoluta. Por exemplo, um copo, né? Então esse seria o Errad. Então quando está lá no Errad, está de propósito mesmo para mostrar a grandeza desse Deus maravilhoso. E o casal, claro, é um projeto maravilhoso que realmente vem do coração de Deus, vem do trono de Deus para a humanidade, bênção para todos aqueles que entendem o projeto do matrimônio no profundo, mas é claro, composto por 2 pessoas com vontades, com renúncias de um pelo outro, amor de um pelo outro, para seguir em frente até o fim dos dias. Bom, vou ficando por aqui. Deus é um só, não há outro além dele. O seu nome é Jesus Cristo. Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Ele é soberano, ele é eterno e é por isso que estamos aqui para falar dessas maravilhas. Até o próximo Minuto da Unicidade. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.